Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, queridos. Colossenses 1, verso 16. Colossenses 1, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Repete comigo: por ele e para ele. Então, queridos, eu e você fomos beneficiados com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E por causa desse benefício, você não precisa de algo que massageie o seu ego para você se achar superior ao outro. O que você mais precisa é do conhecimento de Deus. Por quê? Porque tudo gira em torno dele. O seu coração bate para ele. Você recebeu fôlego de vida para ele. Recebeu força para ele, recebeu a sua mente para ele. Tudo que você recebeu para ele. E é vivendo para ele que você conseguirá achar propósito e significado para a sua vida. Você deve crer em Jesus, se arrepender e deve servir a ele, porque ele é digno de ser servido, ainda que você não receba nada em troca. Você entende o tipo de cristianismo onde tudo se refere a ele e não a nós? O que nós lemos lá? Tudo é para ele, não a nós. Você sabe porque o seu coração bate? Porque o seu peito ele enche de ar e depois esvazia? Existe apenas uma razão, como diz lá no Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve a ele. Então, existe apenas uma razão, é para ele. Então, homens não foram feitos para homens. Este mundo ao qual nós habitamos não foi feito para os homens. Homens foram feitos para ele, para Deus. Querido, tudo fora de Cristo não é realidade. Tudo fora de Cristo é absolutamente absurdo. Tudo fora de Cristo é morte. Não existe nada, não há outra forma de realidade, não há lógica, não há direção, não há razão, não existe um porquê. Sem Cristo não pode haver esperança. Sem esperança não pode haver fé. Sem fé não podemos acreditar em Deus. Sem Deus o mundo não existe. E sem o mundo, tudo volta a ficar, tudo volta a ser sem forma e vazia. Uma vida sem Cristo não é vida, é antivida, pois a vida é a causa máxima da nossa existência. Então eu e você que aqui estamos, nós fomos feitos para Ele. E Ele fez tudo por mim e por você, porque Ele sabia que sem Ele nada funciona. Ele sabia que tudo foi feito para Ele. Abra sua Bíblia, você vai entender isso. Em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. E diz assim a palavra do Senhor: e tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, presta atenção, tomai e comei, isto é o meu corpo, que por vós é derramado, fazei isso em memória de mim.
Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 e 15. 1 Coríntios 10, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo e um só pão, porque todos participamos do mesmo pão. Queridos, a ceia do Senhor, essa noite é noite de ceia do Senhor. A ceia do Senhor Jesus é uma festa espiritual em torno dele mesmo, em torno do seu sacrifício. O momento da ceia é um momento de lembrarmos que tudo que foi feito para ele. Foi através do seu sacrifício que ele fez? Ele reuniu raças, ele reuniu tribos, nações, povos de todas as línguas para ele. Para juntos celebrarem a sua morte, para juntos celebrarem o seu sepultamento, para juntos celebrarem a sua ressurreição, aleluias, porque foi ele mesmo quem disse: em memória de mim. Então não participamos, queridos, de um Cristo meramente teórico, não participamos de um Cristo imaginário, de um Cristo ideológico, mas do Cristo glorificado, Deus que se encarnou, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Quando Jesus, ele tomou o pão, quando ele tomou o vinho e ele deu aos seus discípulos, dizendo: olha, fazei isso em memória de mim, ele não estava exortando-os para que mantivessem boa comunhão entre eles, mas estava declarando a cada um deles e a cada um de nós que quando o adorador recebe, mediante a fé, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, a ceia está simbolizando os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz para a sua igreja. Aleluia! Por isso, queridos, eu quero compartilhar com os queridos nessa noite 4 benefícios, 4 garantias que obtemos ao celebrarmos e participarmos da ceia do Senhor. E o primeiro benefício, a primeira garantia é a nossa genuína comunhão com Cristo. Ao participarmos da ceia, estamos garantindo a nossa comunhão com Jesus, o cabeça da igreja. Nós fomos chamados à comunhão com Cristo através da ceia. E ao participarmos dela, demonstramos e provamos essa comunhão. Então a nossa comunhão com Cristo só é assegurada quando participamos do seu corpo e do seu sangue, queridos. Quem não participa do seu corpo, quem não participa do seu sangue, diz a palavra do Senhor, não está em comunhão com Ele. Não sou eu que estou falando. Aí você vai falar assim: peraí, pastor, então se eu não tomar a ceia do Senhor, não tenho comunhão com Cristo? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Amém? Evangelho de João, não é a minha Bíblia, é a Bíblia de Deus, é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53 em diante. Espero que você medite nesse texto que nós vamos ler. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida. O que diz aí? Não tereis vida em vós mesmos. Quem come, o que Jesus diz? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, o que tem? A vida eterna. E ele ainda complementa: e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida,
e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem come e se alimenta também viverá por mim. Amém? Sabe, queridos, tem algumas pessoas que não participam da ceia, não se preocupam de terem participado e vão levando a vida cristã numa boa, sem entender a seriedade da celebração da ceia do Senhor. Quero te perguntar uma coisa, você fica sem almoçar todos os dias? Só quando for jejum, mas fora o jejum, você precisa almoçar todos os dias, você precisa se alimentar todos os dias. Ou não sei se algumas pessoas não jantam ou faz lanche, mas de qualquer maneira está se alimentando, precisa se alimentar. O cristão também, queridos, precisa se alimentar todos os dias para manter viva a sua comunhão com Deus. Seja mediante a palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor, seja mediante a oração, seja mediante a ceia do Senhor e assim sucessivamente. Por isso eu volto a frisar, queridos, eu e você fomos beneficiados com o sacrifício de Cristo na cruz. E por causa desse sacrifício, você não precisa de algo que massageie o seu ego, para você se achar melhor do que o outro. O que você precisa é de conhecimento de Deus. Eu estou falando de conhecimento, não de informação. Muita gente fala que tem conhecimento de Deus. Conhecimento é uma coisa, informação é outra. Quem tem informação não pratica. Quem tem conhecimento, pratica. Só pratica quem tem conhecimento. Amém? Segundo benefício, nossa participação nos benefícios provindo do sacrifício de Cristo na cruz. Quando participamos da ceia, demonstramos que temos aceitado o sacrifício de Jesus e que pela fé estamos compartilhando de todos os benefícios do seu sacrifício. Você e eu, queridos, fala para a pessoa que está ao seu lado aí, você e eu fomos beneficiados com o sacrifício de Cristo na cruz. Você sabe por quê? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Porque na cruz do Calvário, a minha e a sua dívida foi paga. A palavra do Senhor lá em Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o que Jesus fez? Porque de alguma maneira essa cédula era contrária, nos era contrária. O que Jesus fez? Ele tirou de nós, pegou essa cédula, cravou-a na cruz. Queridos, muitos não entendem por que Jesus tinha que morrer. A lei de Deus estabelecia que o pecado seria o suficiente para produzir a morte. Havia um decreto: a alma que pecar, essa morrerá. Então, queridos, o que Jesus faz? Jesus, ele assume a minha e a sua dívida. Jesus assume a dívida de toda a humanidade. Por isso que João capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que Jesus faz? Jesus, ele assume a dívida do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então na cruz Jesus foi e pagou o preço. Ele quitou o preço da dívida. A sua própria vida foi o preço. A vida tocou na morte. E aquele que estava morto, reviveu. Você reviveu, querido? Você foi revivificado pelo Senhor? Amém? Glória a Deus? Amém. Segunda coisa, porque na cruz, Cristo nos livrou do diabo. Abra sua Bíblia lá em 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo,
Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Na cruz, querido, o benefício que Cristo nos libertou, nos livrou do diabo, é porque na cruz ele veio para desfazer as obras do diabo. O pecado que te prendia, meu querido, não te prende mais. Por quê? Porque na cruz Jesus cancelou a dívida e nos libertou do império das trevas para o reino da sua luz. Aleluias. Amém? Porque na cruz a humilhação tornou-se glória. Foi na cruz que pela primeira vez um homem justo recebeu uma punição injusta. Então descobrimos que a morte de Cristo foi substitutiva. A morte pelos pecados de outros. Jesus, ele ao morrer, conquistou o direito de pagar a dívida que era contra nós. Aleluias, amém? Querido, ele sofreu a nossa morte, ele foi humilhado, ele foi ridicularizado por causa do meu e do seu pecado. Porém, aleluias, existe um porém. Fala comigo, existe um porém na minha vida. O porém tem nome, o porém é Jesus. Porém, na mesma cruz, aleluias, Jesus, ele conquistou o direito eterno de declarar o pecador perdoado dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus, eu fui perdoado lá na cruz do Calvário, amém? Queridos, foi na cruz, aleluia, foi na cruz que os poderes espirituais do mal, aquele poder que diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores das regiões celestes. Meu irmão, minha irmã, foi na cruz, aleluia. É muita informação. Foi na cruz que os poderes espirituais do mal, eles foram publicamente humilhados. Aleluias. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 2,15, que diz lá que Jesus, ele os expôs publicamente. Eles perderam a autoridade sobre todos aqueles que Jesus salva. Decretou a prisão do diabo e os seus anjos e inverteu a ação de autoridade. Quando eu falo diabo e os seus anjos, eu estou falando o diabo e os seus demônios. Jesus, ele inverteu a ação da autoridade, pois através da cruz, os filhos de Deus, aleluias, eu e você, temos poder, temos autoridade sobre os demônios. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluias, amém, queridos, aleluias. Esses são os benefícios porque Jesus morreu na cruz, amém. Terceiro benefício, a nossa comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Primeiro, é preciso termos comunhão com o cabeça. Quem é o cabeça? É o pastor? Não, o cabeça é Cristo. Mas também se faz necessário termos comunhão uns com os outros, com os demais membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Ah, pastor, mas nós estamos no isolamento. Meu querido, eu e você participando desse momento aqui já faz parte da comunhão do Senhor, amém? Da comunhão da igreja do Senhor. Sabe, queridos, ao celebrarmos a ceia de Cristo, o que nós estamos comprovando? Estamos comprovando a nossa unidade espiritual. Estamos falando, olha, eu e você, nós temos uma aliança em Cristo e que compartilhamos dos mesmos propósitos, da mesma fé, do mesmo amor, da mesma palavra, das mesmas promessas, da mesma pureza, da mesma esperança futura com Cristo na sua glória. Aleluia, amém, queridos? Queridos, a igreja não é um clube recreativo, não, onde você pode ir quando você quiser. Sabe,
É isso que muitas vezes a gente vê. As pessoas vão de qualquer maneira para cultuar o Senhor, para celebrar o Senhor. Não, não é de qualquer maneira, não é clube social, não é clube recreativo. A ceia reúne o quê, irmãos? Todos aqueles que são comprometidos em Cristo, com Cristo em torno dele. Por quê? Porque todas as coisas é para ele, aleluia. Amém? Por quê? Porque Jesus, ele está presente conosco. Ninguém pode dizer que está em comunhão com Cristo e conosco se não participa do seu corpo e do seu sangue. Amém? Quarto benefício, estamos assegurando o nosso arrebatamento para o céu. Alguém pode chegar a pensar assim, queridos, que o arrebatamento da igreja e a ceia do Senhor são casos distintos, não tem nada a ver. Talvez alguém pense sobre isso. Ou que o arrebatamento da igreja independe da celebração da ceia de Cristo. Não foi isso que nós lemos lá no Evangelho de João. Aqueles que não participam da ceia ou participam indignamente, eu quero dizer, como podem estar preparados para o arrebatamento da igreja? Como estão preparados para o arrebatamento quando a igreja irá encontrar com Cristo nas nuvens? Como estarão preparados se não tem comunhão com Cristo e com a sua igreja? Como serão arrebatados se não estão discernindo o corpo e o sangue de Jesus nos elementos da ceia? Como serão arrebatados se não estão participando dos benefícios oriundos do sacrifício de Jesus e não estão em santificação? A ceia do Senhor, irmãos, é o nosso alimento e bebida espiritual, que satisfaz o anseio da nossa alma, significando o quê? Participação no Cristo ressuscitado, nos garantindo vida eterna. É isso que a palavra de Deus até agora está nos falando. Não podemos esquecer que o simbolismo da ceia expressa a realidade espiritual e mística da nossa participação no sangue e no corpo de Cristo. Sem essa participação espiritual e mística, contato genuíno, simbolizada pelo pão e pelo vinho, não temos qualquer garantia de salvação, irmãos. Por isso, nessa noite, queridos, você que irá participar da ceia do Senhor, eu quero dizer, se você deixou de participar da celebração ou celebrações passadas em que a igreja se reuniu, esse é o momento de você pedir perdão. Pedir perdão a Deus pela sua ausência no partir do pão e na comunhão com o corpo de Cristo. Quero ler de novo, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Vamos ler de novo? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo como as coisas não são distintas? Ele está falando, se você não tiver comunhão comigo, eu não vou te ressuscitar. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Presta atenção, queridos. Tem aquela palavra do Senhor que diz assim: o que ligarmos na terra será ligado no céu. Você precisa se alinhar, não somente na terra, mas também se alinhar no céu. Tem um alinhamento na terra e tem um alinhamento no céu. Aí Jesus completa:
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Amém, queridos? Sabe, conforme nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, quem não come a carne e bebe do sangue, não tem vida eterna. Pois quem não participa do corpo e do sangue, não está em comunhão com Cristo. Esse mandamento é um mandamento com promessa. É com promessa, querido. Sabe? Ah, pastor, eu ainda não aceitei Jesus. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Ele só espera, ele só quer o teu coração. Só o teu coração que ele quer. Sabe? O cristianismo é a única religião que prega que o homem não está à procura de Deus. É a única religião que prega que o homem não está à procura de Deus, mas que Deus está à procura do homem. Jesus está na sua procura, meu querido. Por isso você está ouvindo essa palavra nessa noite. Jesus achou você. Não adianta fugir dele. Não adianta você ir para o deserto, para as estrelas ou para o alto, no fundo do mar, no fundo da terra. Jesus já te achou. E você é dele. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa palavra nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos, como corpo, ó Deus, beber da seiva do Senhor, que é a tua palavra, ó Deus, que é também o teu pão e o teu vinho, o teu corpo e o teu sangue, que gera vida em nós, ó Deus, e comunhão uns com os outros, Pai. Que essa palavra possa ter entrado no coração de cada um dos seus filhos, né? Nessa noite, cada uma das suas filhas nessa noite, em nome de Jesus. Amém?